Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, um dos maiores canais de saúde renal aqui do YouTube, agora com mais de 50 mil inscritos, sempre trazendo novidades, informações, curiosidades sobre saúde renal, nefrologia. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ajudar mais pessoas a receberem o que a gente tem a dizer aqui no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho das notificações e deixa já aquele like para a gente ir direto no assunto. Pessoal, eu separei aqui 12 causas de inchaço. Existem muito mais causas, mas eu peguei as 12 que eu achei mais importantes. E dessas 12, não se assustem, apenas 2 estão relacionadas aos rins. Então esse vídeo aqui vai ter 3 partes. Na primeira parte eu vou falar sobre as causas mais simples, aquelas que não oferecem riscos para os pacientes. Depois eu vou falar sobre aquelas que realmente são importantes, de causas não renais. E no finzinho do vídeo eu vou falar propriamente dito sobre os inchaços causados pelos rins. Causa número 1, ficar muito tempo sentado ou numa mesma posição o dia todo. Isso ocorre muito em quem trabalha em escritório, quem trabalha de pé em algumas funções o dia inteiro, porque isso leva a uma redução da circulação das pernas, membros inferiores, e vai ocorrendo então um represamento de líquido nos tecidos. Número 2, comer muito sal ou alimentos ricos em sódio, que são aqueles que têm sal na sua conserva, por exemplo, enlatados, salames, presuntos, alguns tipos de queijos. Esses alimentos, por terem muito sódio, acabam levando também ao aumento da retenção de água pelo organismo, que no final das contas vai ser aquilo que a gente chama de inchaço. Número 3, tensão pré-menstrual, a famosa TPM. Por conta de alterações hormonais do ciclo menstrual, algumas mulheres acabam retendo líquido, que pode até aumentar o peso corporal de 1 a 2 quilos, mas é um problema transitório, ou seja, que passa rapidinho com o final da menstruação. E o número 4, também por alterações hormonais, a gestação. A gestante também retém muito líquido, que vai virar o inchaço. Além das questões hormonais, a gestante também tem ali os vasos sanguíneos mais dilatados, além do efeito que o feto provoca ali na cavidade abdominal, diminuindo o retorno venoso. Então, por uma série de fatores, a grávida ela é mais inchada mesmo. Isso é normal. Número 5, diversos medicamentos. Eu dou um destaque aqui para o amlodipino, que é utilizado para o tratamento da hipertensão arterial, porque ele tem um efeito vasodilatador e esse efeito faz com que tenha um acúmulo de líquido ali nos vasos sanguíneos, que acaba virando o chamado edema, inchaço das pernas, e muitos pacientes perguntam se eles devem parar de usar o medicamento ou se isso está provocando um problema nos rins, e eu vou ter um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. Temos outros medicamentos que também causam inchaço, os mecanismos não vêm muito aqui ao caso em detalhes, mas eles acabam levando a uma retenção de sódio e de água, e eu menciono aqui os anti-inflamatórios não hormonais, que tem vídeo até aqui no canal falando sobre os riscos que isso traz até para os próprios rins. Eu também posso falar sobre os corticoides, sobre os anticoncepcionais orais e até alguns medicamentos para diabetes da família das glitazonas. Agora eu já vou entrar aqui na parte das doenças não renais. Número 6, insuficiência cardíaca. A dificuldade que o coração tem em bombear o sangue por conta dessa doença também vai levar a um represamento do sangue no organismo, que pode aparecer nos membros inferiores, como inchaço nas pernas. Esse inchaço das pernas pode se estender até o abdômen, então o próprio paciente percebe que a barriga está inchada, pondo a mão, sentindo aí a pele estufada, mas isso também pode se estender para dentro da cavidade abdominal, que muitos chamam de barriga d'água, e o termo técnico é ascite. E o quadro de insuficiência cardíaca pode se agravar a ponto desse líquido se acumular nos pulmões, que a gente chama de edema pulmonar, e ainda nas pleuras, que é o derrame pleural. E o sintoma mais típico é falta de ar. O paciente não consegue respirar direito, ele tem cansaço quando ele faz algum tipo de atividade física e muitas vezes precisa até dormir com travesseiros altos por conta da falta de ar durante a noite. Número 7, a cirrose, que é uma doença do fígado em fase avançada. Um dos papéis do fígado é sintetizar proteínas como a albumina, e a albumina tem um papel importante dentro do sangue de segurar o líquido, de segurar a água
dentro dos vasos sanguíneos. Então, quando você tem cirrose, você vai fabricar menos albumina, tendo pouca albumina no sangue, a tendência dos líquidos é se extravasar. Para onde? Para as pernas também, para a parede abdominal e também a ascite, que é esse líquido na barriga. Só que nesse caso, além da retenção de líquidos, o paciente com cirrose pode também apresentar icterícia, que é aquela pele e os olhos amarelados. Agora, é claro que a cirrose não aparece do nada, isso ocorre em pessoas com algum histórico de doença no fígado, seja por vírus da hepatite B ou hepatite C, ou ainda um histórico importante de alcoolismo. Número 8, doença das veias das pernas, as famosas varizes, que podem acometer uma perna ou as duas, pode dar um inchaço de um lado ou dos dois em graus diferentes. E o diagnóstico é feito pelo exame clínico. O médico examina a perna dos pacientes, observa que tem ali as varizes. Outras alterações podem estar junto das varizes, como a chamada dermatite ocre, porque o inchaço acaba levando ali a uma irritação da pele e essa irritação leva a uma hiperpigmentação. Então vou até colocar uma foto aqui para vocês verem como fica a perna de uma paciente com varizes. Agora, se esse inchaço for muito grande e o paciente estiver apresentando muita dor nessa perna, a gente pode estar falando de uma trombose venosa profunda. E nesse caso é uma urgência médica. Nossa recomendação é que você vá até um pronto-socorro para ser avaliado. Número 9, linfedema, que é o inchaço provocado por lesões dos vasos linfáticos. Uma causa muito conhecida até dos livros escolares é a filariose, que é uma doença parasitária onde o parasita invade os vasos linfáticos e isso provoca um inchaço muito grande das pernas, lembrando a perna de um elefante. Mas hoje em dia os principais linfedemas que a gente tem observado estão relacionados ao tratamento do câncer. Por exemplo, no câncer de mama, por conta de cirurgias aqui nessa região dos vasos linfáticos da axila, a paciente pode apresentar ali um edema muito grande do braço. Até por conta disso, há uma recomendação de quem faz cirurgia de mama não poder nem medir a pressão arterial, não pode coletar exame, fazer qualquer tipo de procedimento invasivo no braço. E no mesmo raciocínio, na região dos membros inferiores, pode ocorrer o linfedema provocado por lesões dos vasos linfáticos no tratamento cirúrgico do câncer de colo uterino. E número 10, desnutrição proteica. Pessoas que não comem proteína, isso é muito raro nos adultos, ainda mais em grandes centros urbanos, mas crianças com desnutrição proteica podem desenvolver edema por falta de albumina na circulação sanguínea. E nós falamos aqui da albumina no caso da cirrose, porque o fígado não fabrica albumina, no caso da desnutrição, porque o paciente não come proteína, então não consegue fabricar a albumina. E nós temos aqui então o número 11, que é a síndrome nefrótica, que é um grupo de várias doenças renais que tem em comum o fato de levar à perda de proteína na urina. Por definição, essa perda de proteína na urina é acima de 3,5 gramas para cada 24 horas. O principal aspecto da síndrome nefrótica é a retenção de líquidos. O paciente tem a urina muito espumosa porque está perdendo proteína na urina. Ao mesmo tempo, a albumina do sangue fica baixa, então o sangue não tem essa capacidade de reter líquidos. Ocorre um extravasamento de líquido para os tecidos e aí o quadro clínico é de inchaço nos membros inferiores e um edema que chama muito atenção, que é no rosto. O paciente tem um edema facial, especialmente na parte da manhã, ele fica muito mais intenso. Então, para você que está com esse inchaço e procurou um nefrologista, o nefrologista vai confirmar se você realmente tem uma doença renal, fazendo um exame de urina de 24 horas para ver essa proteína urinária e também a albumina no sangue para ver se ela está baixa. E continuando nas doenças renais, além da síndrome nefrótica, a doença renal crônica, especialmente nos estágios mais avançados, também é uma importante causa de inchaço, porque o rim perde a capacidade de filtração, de eliminação de água, então o organismo começa a reter sódio, reter água. Isso vai se traduzir num inchaço nas pernas, naquele inchaço na parede abdominal, ascite, derrame pleural, congestão pulmonar. Todos aqueles inchaços que eu falei ao longo do dia podem ocorrer simultaneamente
no paciente renal crônico numa fase mais avançada. E para confirmar a doença renal crônica, nós temos o clássico exame de creatinina. Uma avaliação mais minuciosa pode ser feita com o exame de clearance de creatinina na urina de 24 horas. E eu lembro também que essas doenças podem ser mistas. Então você vai ter doença renal crônica com síndrome nefrótica, com nefrite, com hipertensão, com diabetes. Então, quando há uma forte suspeita de uma doença renal, é muito importante que o rastreamento seja completo. E numa hora dessas, muita gente está se perguntando assim: Ô, doutor Roberto, mas qual especialista afinal eu devo procurar para investigar esse inchaço? Bem, pessoal, tem muita dica nesse vídeo aqui e se você de repente não prestou bem atenção, eu recomendo você assistir novamente esse vídeo porque dá para você tentar pescar alguma coisa. Por exemplo, será que você não está tomando um dos medicamentos que eu falei aqui ao longo do vídeo? Ou de repente, como é que está a sua saúde cardíaca? Você não está tendo ali falta de ar, dificuldade para caminhar, falta de ar para dormir, de repente um probleminha cardíaco é que você tenha? Ou ainda, será que você não está com uma perna mais inchada que a outra, com algumas manchas? De repente um problema circulatório? Ou ainda no caso dos rins, será que você não é um diabético que está perdendo muita proteína na urina e está evoluindo com esse inchaço? Agora, se mesmo com esse vídeo você não faz a mínima ideia de onde está vindo esse inchaço, a nossa recomendação é você procurar um bom clínico geral, porque um dos fundamentos básicos ainda da medicina é a história clínica, ou seja, o médico conversar com você a respeito de todas essas questões que eu coloquei, examinar você, pedir os exames necessários e aí ele chegando mais próximo de uma causa, ele vai encaminhar você para o especialista mais adequado. Eu espero que este vídeo tenha esclarecido para você essa questão de inchaço e retenção de líquidos. Se você ainda tem dúvidas, deixe nos comentários. Se você gostou, não se esqueça de fazer inscrição aqui no nosso canal e compartilhar com seus amigos nas redes sociais, grupos de WhatsApp. Eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.